Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá começando mais um especial Simone Moldes, todo dia 5 de cada mês. Fica ligadinho que tem sempre aulinha com os parceiros da Simone Molde pra vocês. E o tema desse mês é formatura, tá? Vai ter várias aulinhas aí, cada parceiro vai estar soltando um modelinho de lembrancinha, ou de topo de bolo, ou do que for, para vocês aprenderem a usar a criatividade de vocês com os moldes. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, não conhece o meu canal, Aulinhas da Paixão, eu sou Esté Paixão. Esse canal é muito antigo, já tem aulas inúmeras aqui, totalmente sem molde também. Então é um mix que a gente sempre traz, né? Tem a parte com molde, tem a parte com manual, que é a parte dos detalhes, a parte que a gente faz cabelo, né? Então é tudo misturado aqui, mas também tem aulinhas especificamente sem molde dentro do canal que você pode procurar para aprender também desde o início, né, a modelagem de biscuit, porque tem uma playlist imensa aí de vídeos só para iniciante, tá bom? Mas não deixa de assistir esse vídeo aqui também, porque ele tem a pegada das dicas manuais sempre. Então eu vou usar aqui para essa aulinha um molde que não é para fazer peça de formatura, ele é um molde de noivinhos da minha coleção. Ele tem essas partes aqui, como eu já falei, de noivinhos, né, base de noivinhos, duas cabecinhas, feminina e masculina, e aí a gente consegue montar essa peça linda, tanto para mulher quanto para homem, né? E aí, se vocês quiserem mais na frente que eu traga a demonstração, deixa bastante like, deixa bastante curtida, comenta aqui abaixo se você quer, que aí na próxima semana provavelmente eu traga para vocês a demonstração de formatura também com o homem, tá? Mas aqui no canal já tem demonstração desse molde que eu fiz noivinhos mesmo. Então procura aí pela palavrinha-chave noivinhos dentro da lupinha do canal, que vocês vão encontrar sempre as aulinhas que tem por aqui, onde eu já ensinei a usar esse molde completinho, com toda a parte manual de vestir os bonecos, porque esse molde, ele é uma base de corpo, tá? Ele não sai já com calça, nem nada, não. Ele é diferente mesmo do que já tem no mercado. Eu quis fazer assim pra ser tipo um esqueletinho que a gente pode usar e vestir depois, tá bom? Então, eu vou usar esse molde como base. Vou usar também uma adaptação aqui que eu fiz, gente, com esse molde de Natal, essa partezinha aqui. Ao invés de eu colocar o rolinho na mão dela, né, o canudo fechado, eu decidi fazer ele aberto, tá? Porque daqui a gente pode escrever o que a gente quiser, inclusive o nome da formanda, né, ou do formando, e colocar, me formei em tal coisa. Ou a frase que ela mais gosta, que geralmente eles escolhem uma frase para colocar, né, lá no dia da formatura. Então, também podem usar esse espaço para isso, tá? E aí, eu usei essa plaquinha aqui do molde de cartinha do Noel. Pra base, eu tô usando essa base aqui, mas se vocês também não tiverem, vocês podem adaptar com um cortador, enfim, tá bom? Os outros materiais eu vou falando durante a aula, então é isso, já deixa o seu like, vem aprender comigo essa peça linda, que tem um tamanho bacana, que dá pra usar como um personalizado de pessoa e topo de bolo. Vamos lá! Então, vamos lá, vou começar pela parte da cabeça, tá? Esse molde, gente, ele tem, assim, o esqueleto para você trabalhar qualquer peça, né? Ele é como se fosse um esqueleto, ele é como se fosse uma base. Ele não é para você tirar do molde e já deixar do jeito que tá. Não, você tem que vestir, né? Só que no caso da formatura, né, a gente já faz esse corpinho aqui como se fosse a beca, né? No caso da menina. No caso do rapaz, o que a gente pode fazer? Quando você for, né, utilizar, você tira a parte do corpinho e depois você só vai cobrir, né? Se vocês depois quiserem uma demonstração ainda desse molde para a parte masculina, deixa aqui abaixo nos comentários, curte bastante, porque à medida que vocês curtem e comentam, eu vou vendo o interesse de vocês e aí eu trago outros vídeos, tá? Então, se caso tiver bastante pedido desse aqui, da parte do modelo masculino, eu trago na outra semana. E aí, ó, aqui tem duas cabecinhas, feminina e masculina, tá bom? Tem a parte da manga, né? E os braços normais. Não tem sapato esse molde, tá? Porque na época que eu fiz, faz muito tempo esse molde, a gente fez direto já com os pezinhos aqui pra gente somente cobrir, né? Eu já fiz demonstração de noivinhos desse molde aqui, completinha pra vocês, tá aí no canal, tá? É só procurar por noivinhos, vocês vão encontrar passo a passo de noivinhos sem molde e com molde. Como eu não trabalho específico mais com noivinhos, pouca coisa de noivinhos tem aqui no canal, então vocês não vão ver muita coisa de noivinhos, mas esses dois vídeos já são suficientes aí pra vocês aprenderem bastante coisa, tá? Hoje, então, a gente vai fazer esse tema de formatura do especial da Simone. Eu vou fazer o rostinho da menina aqui, vou sovar a massinha. Tô usando as massinhas da Intuay maravilhosas.
Esse tom aqui que eu tô usando, gente, ele é o Pêssego Bebê. É uma cor nova da Inkway, tá? Que dá pra você usar direto do pacote. Se você não encontrar ela, você pode usar o pêssego com natural e branco, que é aquela misturinha que eu sempre faço. Eu divido o pacote em 3 partes, ou seja, 300 gramas de pêssego puro para um pacote de natural e 100 de branco. Misturo tudo, vai fazer render bastante essa massa. E eu sempre tenho tom de pele clara para trabalhar os bonequinhos tranquilamente, tá? Vou, então, mexer aqui. No caso do pêssego bebê, dá para usar direto do pacote, como ela vem, mas eu ainda prefiro colocar um pouquinho de branco para clarear, tá? Eu ainda gosto um pouco mais clarinha. E aí, eu faço render de qualquer forma, né? Mas é a gosto, tá, gente? Ó, eu vou sovar bem essa massa, ó. Ela tem que estar bem assim, ó, sovadinha, macia, não racha, ó. Tem que estar nesse ponto aqui, gente, ó. Tá? Você não vê que a massa tem quebradiço, nada disso, ó. Ela é bem elástica e bem lisinha, tá? Então, eu sovo, ó. E todas as vezes que eu vou usar o molde, eu tenho que sovar muito bem, no sentido de deixar liso, tá? Bem lisinho, porque na hora que eu coloco no molde, eu vou achatar essa massa. Se ela não tiver assim, ó, lisinha, você vai fazer o seu boneco rachar. E não é culpa da massa, é culpa do jeito, nem do molde, né? É do jeito que você tá colocando, tá? Então, é só alisar bem, deixa uma semi-ponta aqui, ó, porque tem um narizinho marcado lá. Esse modelinho aqui de rostinho, gente, eu usei por muitos anos, quando eu fazia personalizado de pessoas. Eu usei demais, foi um modelinho que eu mesmo desenvolvi, básico, no meu tipo de trabalho, e eu usava muito, né? Eu parei porque eu fiquei focada na festa infantil, mas vez por outra eu ainda uso esse modelinho para fazer alguns personalizados. Pode usar só de massa, ou pode usar meia bola de 20 na parte da cabeça. Eu prefiro, tá? Então, eu abro aqui, ó, a cavidade do molde, só na base da testa, bolinha sempre menor do que o tamanho da cabeça, senão você vai fazer essa cabeça estufar quando secar, depois não sabe por quê. É uma bolinha menor, tá? E não é na área dos olhos, é lá em cima, na testa, só pra dar uma estruturação. E aí, automaticamente, você vai perceber que economizou massa, né? Bolinha de isopor, ela deixa estruturada, ela faz você economizar massa e ela deixa ainda mais leve. Ó, apertei bem, tá? E agora eu vou tirar aqui, ó. Sai facinho, facinho, facinho. E já sai assim, esse rostinho. Olha esse narizinho fofinho, né? Ele é um rostinho de personalizado. Ele não é um rostinho de total fofinho, né? Então, ele dá pra fazer bonecos de adulto mesmo, assim. É por isso que eu usava muito esse aqui pra fazer personalizado de pessoas, porque ele tem um aspecto, assim, meio termo, né? Ele não é infantil. Por isso que eu escolhi esse molde pra trazer a demonstração pra vocês, ó. Tá vendo que a orelhinha já sai um pouquinho marcada? Você só dá uma ajeitadinha mesmo. E se você quiser afundar um pouco mais essa área aqui, melhor ainda, ó. Por quê? Porque ao afundar isso aqui, você marca ainda mais o rostinho como se fosse um rosto de pessoa adulta, né? Ó. E aí, você vai usar o olhinho que você desejar. Eu vou dar 3 opções de olhinhos aqui pra vocês. Vocês vão lá no site da Primor Biscuit e escolhe qual que vocês querem usar. Ou usa o que vocês têm de costume aí, tá bom? Na minha coleção tem esse aqui, é o EP01. Ele é super lindo, né? Aquele que foi desenvolvido pra mim. Tem esse aqui, o EP09, que é bem fofinho, bem cute, combina também. Mas eu decidi usar esse, tá? Esse aqui é da coleção da própria Primor, é o MC003 tamanho PP, porque ele vai dar um aspecto mais de adulto mesmo, tá? Ele vai dar um aspecto mais de humanizado, assim. Então, ele tem um formato bem lindo, e ele vai encaixar aqui perfeitamente. Antes de escolher o olhinho, gente, eu testo muito, sabe? Eu pego o formato da cabeça e eu vou testando com os olhinhos, estrago massa mesmo. Massa não, né? Estrago o olhinho às vezes, porque eu boto, tiro e jogo fora. Mas até eu achar um que combine, que fique legal com o meu trabalho. Olha como ficou lindo esse aqui, né?
Então, esse aqui combinou muito pra esse formato mais humanizado. Quando eu falo humanizado, aqui quer dizer mais adulto, né? Não que seja humanizado no sentido do estilo, porque humanizado não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é só personalizável, tá? E aí, eu vou marcar a boca. E a boca, pra mim, sempre eu faço simples, ó. Aqui, tá bom? Lindinho, bonitinho. Deixa eu molhar um pouquinho aqui, porque já ressecou. Pronto, pra formar aqui direitinho. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas como aqui tá muito quente, já foi secando, ó, e ficou uma marcaçãozinha na hora que eu tirei do molde. Eu já aliso aqui, ó, com um pouquinho de água, pra isso aqui não ficar aparecendo depois. Então, você vai olhar bem de perto aí, se tiver algum detalhezinho que você marcou o dedo, ou que você, né, notou que tá meio rachadinho, porque você não sovou direito, alguma coisa do tipo assim, já ajeita, tá bom? Ó. Ai, gente, ficou muito fofo. Ih, achatei a orelha do pobre. Aqui, ó. Tá? Se for o menino, você vai fazer do mesmo jeito. Tá bom? Uma coisa que eu faço sempre é aqui, ó, a divisão do queixo e pescoço. Então, eu sempre faço porque eu quero encaixar bem aqui. E aí, eu venho, se eu quiser o queixinho de volta, eu faço esse formato e dou uma achatadinha. Tá? Ó. Pronto. Vou deixar essa cabecinha secando. Gente, fica muito bonitinho com esse molde. Tava com saudade de usar ele. Eu ia fazer outra coisa, mas aí eu decidi lembrar dele. E eu acho que vai agradar bastante. Ó, então vamos tirar aqui a parte do corpinho já todo de preto, né? Dessa base do vestidinho. O legal é que dá pra você fazer princesas também. E príncipes, né? No estilozinho mais adulto. Ou até mesmo infantil, se você trocar a cabeça. O legal dos moldes é que eles nos permitem brincar com todo e qualquer tipo de mistura, né, gente? Então, por exemplo, eu posso usar essa mesma base de corpinho com uma cabeça fofinha, né, ó. Combina muito, cabecinha P aqui, ou uma cabeça maior, né? Uma cabeça M, por exemplo, ó, também funciona. Essa aqui é a G, né, no caso. Também funciona, vai ficar tipo um noivinho daqueles fofinhos, né, ó. Ó o tamanho da cabeça. Com esse mesmo corpinho, combina, tá? Então, vai muito do gosto de vocês. Esse aqui é o G. Então, vai muito do gosto de vocês aí e fazer as misturinhas. Então, ó, sovo aqui a massinha preta também. Como ele é uma base de vestido aqui, não é um vestido em si, rodadinho nem nada, ele é só mais fininho, a gente vai dar um volume aqui atrás na saia, pra ficar um acabamento legal, né? Aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho, que eu quero botar o pescoço. Eu não gosto de fazer boneco sem pescoço. Ó. Então, sempre sovando, por menor que seja um pedacinho de massa, tá? Apertei. E aqui, ó, também eu vou já fazendo o volume, ó, do bumbum e da saia aqui embaixo, ó. Essa aqui é a parte de trás, tá? E eu vou alisando, ó, as costas mais reta, bumbum, e um pouquinho, ó, tá vendo? Da saia. Pra fazer vilãs da Disney também funciona, né? E aí, é a base, eu aperto e tiro, tá? Ih, tava meio sujinho aqui. Deixa eu só limpar aqui que eu sujei sem querer. Ó, aí ela já sai assim, tá vendo? A única coisa que a gente tem que fazer é dar um alisadinho aqui na lateral, ó. Isso aqui, pra quem faz noivinhos, essa base do vestido aqui é bem legal, gente. É bem... Ó, ela já tem uma alturinha aqui, ó.
tá vendo? No seio. E aí, eu vou marcar, né, gente? Eu quero dar um aspecto de movimento nesse vestido. Não quero deixar assim retão. Porque como a gente vai usar só ele de massa, eu sujei aqui, ó. Não tem nada não, a gente ajeita. Só não vou tirar de novo. Ó. Aí, eu vou pegar a esteca, né? E eu posso antes pegar e colocar a mão aqui, ó. Dedo aqui no meio. E ir puxando um pouco mais essa aba aqui, ó. Afundando, pra ela ficar mais retinha na base ali. E, ao mesmo tempo, dar um movimento, né? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, assim, ó. E colocar um sapatinho aqui, a ponta de um sapatinho aqui, eu levanto, né? E aí, eu venho marcando aqui, ó. Um pouco esse formato, tá vendo? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Deixa assim. Vou dar uma levantadinha, vou colocar um pezinho ali só pra vocês terem uma ideia. Vou fazer um pezinho como se fosse de sapatilha mesmo, tá, gente? Então, eu faço aqui a partezinha... Aliás, vou fazer assim. Faço aqui a partezinha preta. Ó. Com a pontinha. Com o pincel modelador, eu venho aqui, ó. Abro. Tá? E coloco aqui como se fosse um pé, tá vendo? E aqui eu formo o pezinho, ó. E ajeito aqui ao redor. E aí, eu posso colocar aqui que com certeza vai combinar, né? Vai dar um movimento. Eu tiro aqui um pouquinho, porque não tem necessidade, não vai aparecer. Eu posso furar aqui, ó. Pra puxar um pouco mais isso aqui pra frente. E encaixar esse pezinho bem aqui, ó. Tá? Ó. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que já tá com a cabeça. Ó, que lindo. Se você quiser, por exemplo, dar mais volume pra esse corpo, não quiser ele magrinho assim, do jeito que ele tá, você pode ainda cobrir de novo, né? Deixa secar essa estrutura e faz de novo a beca, né? Que chama, por cima, né? Só abrir a massa e vestir por completo. Ela vai ficar com aquele volume, vai ficar mais bonita, né? Mas eu vou deixar desse jeito que tá aqui secando por enquanto, pra gente ver como que fica também, se quiser usar só dessa maneira. Eu vou pegar aqui um palito de churrasco ou um arame. Caiu tudo aqui. Continuando. Pode usar um palito de churrasco aqui dentro. Só que pra isso você vai ter que abrir com muito cuidado, né? Esse pescocinho aqui, só quando ele tiver um pouquinho mais firme. Pra você encaixar esse palito e dar estrutura, tá? Então, tem que ser um pouquinho mais firme a massa. E aí, você vai empurrando. A minha tá molinha, mas mesmo assim eu já vou colocar, porque eu quero dar uma estruturação. E aí, eu vou segurando aqui e girando esse palito lá pra dentro. E ele vai me dar também uma segurança, né? Ó, que ele vai ficar bem preso. E aqui eu deixo o pescoço mais grossinho que eu puder. Pra segurar bem, sustentar bem. Ó. Tá? Eu vou abrir. Como eu falei, você pode aumentar esse volume aqui, tá? Fazendo o quê? Outra saia por cima, né? Pra dar um movimento. Vou fazer aqui só pra demonstrar, tá, gente? Mas é gosto. Gosto, gosto, gosto. Ó. Você quer fazer um acabamento legal? Faz que fica bonito. Ó, só vou ali tirar aqui a bordinha. Coloco um pouquinho mais
e dou um movimento, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Dando um movimento aqui, ó, por cima do pezinho, ó. Quase não aparece a sapatilha, mas já me dá um movimento, né? E aqui, ó, também. E aqui eu corto, lembrando que é opcional. Você pode fazer lá direto, básico também. Ai. E aqui você pode alisar. Aqui eu vou tirar o excesso, ó. Eu deixo um pouquinho viradinho pra ficar, ó, o movimento, tá vendo? Aí, esse detalhe aqui, ó, eu venho tirando, porque eu quero que isso aqui fique bem lisinho pra faixa vir aqui por cima. Então, eu não cubro até lá em cima, é só como se fosse uma saia mesmo. E aí, eu aliso. Então, até pra quem não tem molde, já é uma dica, né? Você faz um corpinho, deixa secar e depois você vai vestir desse jeito aqui. Tá? Pronto, agora eu vou fazer a faixa. E aí, como eu disse, a faixa da cor que vocês estão fazendo aí pro cliente. Abrir, vou colocar aqui. Aliso. Eu gosto de fazer sempre as marcações, ó. Tá? E também a faixa assim, meio soltando, né? Aqui, ó. Dá sempre um movimento na faixa, gente, que vai dar total diferença, né? Agora, a gente vai fazer o quê? Os acessórios, que não tem no molde, porque eu tô usando molde de noivinhos, mas é simples também, tá? Ó, vocês vão fazer o quê? Vocês vão abrir uma tira. Eu gosto de fazer com tira, não só com a massa em si, assim, um tubinho, porque eu acho que fica mais delicado. Então, eu vou abrir essa tira, eu vou deixar ela secar um pouquinho assim, aberta, pra ela endurecer. Quando ela endurecer, eu venho e dobro aqui, ó. Tá? E aí, eu deixo lá secando. Vou deixar secando separado também a partezinha de cima. Então, eu abro bem retinha, tem que ser bem maior que a cabeça, né? Então, você dá uma olhada, faz um pouco maior que a cabeça. Esse molde aqui, gente, vocês encontram no site da Simone. Mas, se eu não me engano, vocês também encontram no site da Fabi Rodrigues a pronta entrega. Se não tiver lá, talvez tenha na Shopee da Simone também, a pronta entrega. Não tenho certeza, tá? Mas vocês têm que dar uma olhadinha. E nas outras lojas credenciadas, eu não sei se tem esse. Mas dá pra vocês olharem aí na descrição, tem todas as lojas que revendem Simone Moldes. Inclusive lá no Rio de Janeiro, que muita gente pedia, tem a Stephanie Lima, né, que tá vendendo os nossos moldes. Eu não sei se ela tem esse, mas também tem os moldes da Simone lá. Então, é uma notícia boa aí pra vocês, né? E aí, vocês decidem onde vocês vão comprar. Tem em Goiás, tem no Mundo das Bonecas, tem... Gente, tem um monte de lugar, tá? Eu não vou lembrar agora, mas tem um monte de lugar espalhado pelo Brasil já. Só não tem aqui no Ceará ainda, né, gente? Mas, se Deus quiser, torçam pra um dia chegar por aqui. Mas pra cá, pro Nordeste, gente, quem compra pela Shopee, sai bem em conta, porque você usa o aplicativo, né? E lá vai juntando cupons e etc, à medida que você vai usando. E aí, vez por outra, eu compro também na Shopee da Simone com cupom grátis, né? Então, com cupom de frete grátis ou desconto, essas coisas. Então, instala aí o aplicativo da Shopee, pra vocês poderem usar Simone Moldes no celular e comprar as coisinhas pra cá pro Nordeste com frete bem melhor, né? Ó,
Cortei, né? Não vou colar agora, só depois, tá? Vou deixar separado assim, secando mesmo. E o rolinho na mão dela é o seguinte. Você pode usar o canudo mesmo, fazendo assim, né? Cortando. Básico. Eu gosto de fazer assim e depois fazer um detalhezinho menorzinho ao redor. Ó. Tá? Dos dois lados. Ou da cor, né, que for também a faixa, você pode fazer, enfim. Vai vendo aí como é que vai ser o canudo que a pessoa vai usar no dia. Pra colocar na mãozinha, tá? Eu gosto sempre de fazer também um lacinho da cor da faixa. Então, você pode fazer bem fininho. Bem fininho mesmo. Ó. Faz tipo um lacinho bem fininho aqui, ó. E coloca aqui, tá? A mãozinha dela vai pegar aqui por baixo, aí não vai atrapalhar. Acho que fica bem legal também quando coloca um lacinho assim, combinando com a faixa. Vou deixar secando também. Mas, vocês podem mudar um pouquinho, diferenciar um pouquinho e fazer uma plaquinha assim, ó. Pra ela segurar, por exemplo, né? Ou coloca assim, ó. Me formei em... E coloca a profissão, né? E aí, ela fica segurando aqui. Então, eu pensei em usar essa plaquinha, né? Que é o molde de Natal que a gente lançou, que é a cartinha do Noel, né? Então, fica uma sugestão pra vocês também, se vocês quiserem usar assim ela com a cartinha. E aí, vocês podem escrever, né? Ou vocês podem adesivar, tá? Esse aqui eu tirei com massa branca e fui sombreando com giz pastel e depois tirei o excesso, ficou só assim, ó, com um tom de envelhecido, né? Tom de pergaminho mesmo, tá? Então, vamos deixar secar aqui, vamos fazer os bracinhos logo. Meio que na posição que eu vou usar, né? Então, ó, tem o bracinho aqui. Como ela é mais fininha, a estrutura do corpo dela, o que você pode fazer, gente? O braço mesmo aqui, tirar, né? E depois vestir. Mas eu não vejo necessidade. Pode usar esse mesmo aqui que dá certo, porque na beca a roupa é bem frouxinha, né? E aí eu só faço isso aqui, ó, esse movimento pra ficar o bracinho mais arredondado. Ó, tá vendo? E aí, eu vou abrir aqui com o pincel modelador mais pra baixo aqui, ó. Pra ficar nesse movimento. E tiro a mãozinha do próprio bracinho. Ó. Esse molde aqui, até pra gente fazer em quantidade, ele é muito bom, né, gente? Porque tem gente que pega, assim, lembranças de formatura, que a pessoa quer a peça dela mesmo pra dar de presente pra todo mundo, né? Pros convidados ali e tudo, pros pais, pros parentes e tal. E aí, é legal fazer, né, em repetição. Assim. Ó, a mãozinha dela é bem pequena. Então, eu vou ter que dar uma reforçada aqui, tá? Nas marcações. Eu dou uma puxadinha, faço mais um pouquinho de marcação, porque... Gente, à medida que a gente vai evoluindo a modelagem, a gente vai evoluindo os moldes também, né? Esse molde aqui, ele é muito antigo. Então, se eu fosse fazer um molde de noivinhos hoje, eu faria com um pouco mais de diferença, assim, em algumas partes, né? Mas eu não vou deixar de usar aquilo que já tá pronto, aquilo que já tá lá, né? Ó, tá? Mas dá pra usar. Eu gosto de cortar aqui, ó,
um pouquinho os dedos, que é pra dar uma diferença. Ó, bem delicadinha, tá? A gente vai deixar secar um pouquinho isso aqui, porque eu preciso encaixar. Ó. Aqui, tá? Eu gosto de encaixar com arame. Não vem até aqui, porque senão pode estragar. É só uma pontinha. Só uma pontinha, assim. Pronto, agora sim, tá? Aí eu aperto, deixo esse detalhezinho aqui da manga aqui pra baixo. E aqui eu passei um pouquinho de água que eu quero colar lá, tá? Mas pode ser colo mesmo. Ó, eu vou colocar ela mais ou menos pra essa posição, porque eu quero ela aqui, ó, segurando essa placa, tá? Antes de eu colocar aqui ainda, vou fazer logo o outro. Dou sempre esse formatinho, ó. É incrível, gente, como a modelagem da gente evolui, assim, com pouco tempo, né? Eu acho que esse molde, ele é de 2016 pra 17, não, 17, eu acho, esse molde. 17 ou 18. Estamos em 2021, né? De 2 anos pra cá, mudou muito a modelagem da gente, então, com certeza eu faria um pouquinho diferente esse molde. Ó, tirei, né? Aí, eu vou fazer a outra. Gente, eu dou uma dica pra vocês aqui. Tem um vídeo muito antigo aqui do canal, mas é muito antigo, quando eu era iniciante, tá? Iniciante mesmo. Onde eu ensino a fazer o corpinho exatamente igual a esse. Acho que é uma aula do Frozen. Gente do céu. A aula, a gravação é horrível, né? Assim, o tamanho da tela é pequeno, porque eu gravava naquelas câmerazinhas antigas. Mas a aula é perfeita, assim, pra você aprender. Então, quem não tem molde, quiser aprender lá, procura aí Frozen, você vai ver tudo do Frozen. Tem os corpinhos, o rostinho, pintura, vestido, tudo aí dos Frozen antigos. E aí, vocês aprendem a fazer esse mesmo formato, tá? Mas hoje em dia, gente, com molde, é muito mais prático, né? A gente trabalhar certas coisas. Bom? E aqui eu já quero deixar realmente com ela segurando a plaquinha. Então, vou limpar aqui a minha plaquinha, acabei sujando. Vou colocar o detalhezinho aqui que tem, né? Um detalhezinho branco, eu não sei o nome. Pra esse detalhe bem pequenininho aqui, eu gosto de usar um cortadorzinho de babado, algum cortadorzinho, ou oval, ou esses assim, ó, tá? Esse aqui é de coração, babado da Blue Star. Como ele é bem pequenininho, eu vou usar aqui, ó. Só esse detalhe, tá vendo? Ó.
detalhezinho aqui. Só pra ficar esse babadinho aqui embaixo, bem bonitinho. Ó. Assim. Dependendo aí do modelo, né, do vestido, da beca, você vai fazer aqueles cordõezinhos, né? Aqui. Acho que vou deixar só. E aí, eu faço o quê? Eu coloco também uma gola, pra dar um acabamento. Abro a massinha. E corto aqui. Pra fazer tipo uma gola, ó. Um acabamento aqui atrás, tá vendo, ó? Olha as diquinhas manuais aí, rolando, né? Ó. Pronto. Aí, a gente vai deixar secar, porque eu preciso, né, encaixar depois aqui. Já tá ficando bem lindinha. Claro que eu vou enfiar um pouco mais aqui pra dentro da cabeça, né? Então, eu vou abrir logo aqui um pouquinho, deixar meio abertinha, deixar secando. Aí, ó, já... Vamos supor que os bracinhos já secaram um pouquinho. Ó, agora sim, eu vou pegar a cola, né? Já tá um pouquinho mais seco os bracinhos. Aí, eu vou pegar a cola branca. Pode ser a cola instantânea também, tá, gente? Nessa hora aqui, se ainda tá um pouco úmido, a cola instantânea vai segurar ainda melhor. Mas eu já vou colar com a branca mesmo. E aí, eu vou posicionar onde eu quero aqui a mãozinha com... Ó, eu tenho que colocar um pouquinho mais pra trás, ó, essa mãozinha, tá? Pra segurar aqui a placa. E eu quero deixar aparecendo um pouco da faixa também, né? Não quero que suma tudo. Então, vou colocar aqui meio que de ladinho, assim, ó. Tá? Ó, posicionei o ombro. Dou uma limpadinha, subidinha aqui no ombro. E eu vou passar um pouquinho de cola aqui também, porque eu quero que segure aqui na mãozinha, né? E na placa, né? Eu quero segurar, mas eu quero dar um apoio, gente, porque senão, né, não vai segurar agora porque tá tudo muito molinho. Olha. Tá vendo? Eu vou dar uma apoiadinha aqui mesmo. Então, olha. Ó, gente, então eu coloquei aqui, né, mãozinha na posição certinha. Aqui atrás, se tiver que alisar, você alisa, ó, o bracinho fica bem pra trás aqui. E a plaquinha colada, tá? Ficou nesse formato. A gente vai deixar secar, pra depois colocar aqui a cabecinha, tá? Eu vou dar uma furadinha mais aqui na cabeça, que é pra já encaixar. Como ela tem uma bolinha, né? Eu gosto de furar até a bola de isopor. Ó. E aí, a gente encaixa depois que estiver seco, tá bom? Só quando estiver seco. Como eu já deixei alguns minutinhos secando, já consigo encaixar. Inclusive, ó, nesse meio tempo. Tive um estresse grande, mas vamos que vamos, né? Ó, vai ficar mais ou menos assim. Olha que lindinha. E aí, depois que secar totalmente, a gente vem colocando o cabelo. O cabelo é a última etapa, tá? Eu gosto sempre de também alisar aqui, ó. Pra poder encaixar. E não aparecer o palito, não aparecer o detalhe, né, aqui, ó, da emenda do pescoço, tá vendo? Fica tudo perfeitinho. Você pode só encaixar e pode também fazer um acabamento, se você quiser, com um pouquinho de massa ao redor, né? Eu gosto de fazer isso, gente,
quando o pescoço é muito fininho, né? Que nem aqui, ele é mais fino do que o normal. E eu gosto de fazer pra poder ficar bem fixo. Mas não é obrigatório, tá? É só colocar mesmo o palito bem coberto. Pra não ter perigo de sair. Mas é um acabamento bem legal, principalmente pra noivinha é interessante ter, porque a noivinha usa coque, né? E aí, de repente, fazer esse acabamento aqui é interessante, pra não ficar um pescoço emendado, né? Um pescoço onde vê a divisão. Então, você vai com pincel modelador e um pouquinho de massa da mesma cor alisando. Quando eu não tenho um pincel modelador que encaixe lá, eu molho o palito, né? E vou fazendo esse acabamento com o palito, ó. Porque aqui ele encaixa bem certinho, ó. Tá? E aí eu limpo com cotonete, né? Alguma coisa assim, de água, pra deixar tudo lisinho e perfeito. Quanto mais bem acabado tiver seu trabalho, melhor. Tá? Então, vai ficar assim. Depois disso, depois que já tiver mais tudo sequinho, você vai sombrear. O blush, gente, o blush da Ceramania Corantes, o ideal é que vocês passem na massa sem estar totalmente seca, para ele fixar melhor. Mas também fixa na peça seca, tá? É só você passar com um pouquinho mais de força. Aqui, a minha massa não está totalmente seca, mas ela não tá molhada, tá? Então, você vê que eu passo, ó, e não mancha, tá? Passar no narizinho, passar na testa. Bom? Passei até demais aqui no nariz. Ó. E na mãozinha eu gosto de passar também, pra dar um ar mais natural, tá bom? Agora, a gente vai pintar os cílios. Pode ser tinta acrílica, da sua preferência, da sua marca. Eu tô usando esse marrom bem escuro aqui. E pincel fino. E aí, eu vou vir aqui, ó, no cantinho e fazer os cílios, tá? Fazer os cílios dela até grandinho, mas pode fazer menorzinho se você sentir que não combina tanto o grande, tá? Aqui eu vou fazer básico. E básico. Tá bom, gente? Coisa que eu gosto de fazer quando eu tô fazendo personalizado de pessoa, é sombrear também, tá? O detalhezinho daqui de cima, ó, do olho. Como se fosse a sombra dela, né? E aí, claro, você pode pintar com a sombra da cor que você quiser, né? Que o cliente pedir, sombra marrom, verde, azul. Mas no geral eu passo o mesmo do blush aqui, ó, pra dar uma diferenciada. Olha como faz diferença você maquiar a bonequinha, né? E a orelha também. Depois que a gente colocar o cabelo, vai ficar bem lindo. Mas lembra, cabelo somente quando tiver tudo seco, tá? Por enquanto não posso colocar nada. Então, deixa secar mais ou menos de um dia pro outro. Lembrando que essa parte aqui já tava mais seca do que a cabeça. Eu só colei a cabeça no corpo no dia seguinte também. Então, vai 2 dias aí, praticamente, né? Se você quiser colar tudo na hora, como eu tô fazendo na gravação, você tem que estar usando uma massa que é mais firme. Então, como eu uso em Kiwi e ela já seca um pouco mais rápido, eu consigo montar, tá vendo? Mas praticamente, gente, o ideal é vocês esperarem o corpo e a cabeça secar separado sempre para depois montar. Tem que estar pelo menos firme o suficiente para ela não despencar depois e o acabamento ficar muito perfeito, tá? Então, lembra daquele itemzinho lá que a gente deixou secando também? Ele vai ser colado
quando tiver seco na cabecinha. Então, secou de um lado, vira pra poder secar do outro, depois a gente cola, tá? Então, vamos deixar secar, vamos supor que passou um dia e a gente volta. Ó, pessoal, então já deu uma bela de uma secadinha, né? Aqui também eu vou colar, então, nessa partezinha aqui do chapeuzinho, né? Não sei se tem um nome específico pra isso, toda vida eu fico de pesquisar, gente, mas não pesquiso, então, perdoem a falha aí sempre. Uma coisa que eu reparei aqui, é que eu vou precisar fazer um contorninho nesse olho, porque os cílios ficou muito delicadinho. Tá lindo? Tá. Mas eu gosto ainda de um delineado aqui um pouquinho maior. Então, eu vou pegar aqui a caneta. Pode ser caneta também, tá? Se vocês quiserem a caneta em gel, deixa eu ver se dá certo. Se não der, eu vou ter que apagar tudo. Mas vamos lá. É só pra deixar um delineador aqui. Ó, acho que com a caneta já melhora, né? Essa caneta é aquela em gel que eu sempre falo pra vocês que eu uso na massa seca. Pra escrever, pra pintar, pra fazer o que quiser, tá? Então, acho que fica bacana dar uma reforçada aqui no olhar dela, né? E pra quem não tem costume com pincel, acaba sendo uma opção interessante, tá? Então, é o signo da Uniball, encontre qualquer papelaria, caneta em gel. Claro que depois você vai ter que invernizar a peça, tá, gente? Então, ela é uma caneta que se você deixar secar, ela não vai borrar se você passar a mão, mas claro que se molhar a peça, vai sair. Então, é por isso que a gente verniza as peças, pra manter todo o sombreado, a pintura que a gente faz. Pronto, já tá prontinha a base dela, né? Uma das coisas que eu vou fazer aqui, gente, é tirar esse sapato, porque eu não gostei. E vou deixar normal, tá? Então, vai do gosto da pessoa mesmo. Se ela quer deixar o sapatinho ou não, eu tirei. Então, agora eu vou pro cabelo, tá? Vou usar um marrom mesmo, um tom de marrom da Inky Way. O marrom terra com um pouquinho de preto, pra deixar um tomzinho assim de marrom mais escuro. Nesse aqui tá quase só o terra mesmo. E aí, outros modelos de cabelo já tem aqui no canal, vários pra vocês, se vocês quiserem procurar, tá bom? Eu vou fazer o básico, o tradicional mesmo, que a maioria das formandas usam, né? Quando elas estão fazendo maquiagem e cabelo pra as fotos, né? A maioria usa esse modelinho de cabelo, então vai esse aqui padrão mesmo. Mas vocês podem procurar outros modelos de cabelo aí no canal, que já tem muita aulinha legal. Eu vou fazer aqui o risquinho, pode ser com esteca, pode ser com um rolinho de tiras ou com essa carretilha. Eu faço dos dois lados, por quê? Porque eu vou depois dar uma torcidinha nesses fios, né? Então, aqui eu faço com a carretilha. Lembrando que todos os produtos da Blue Star também vocês encontram lá na Simone Moldes. Os corantes vocês encontram na Simone Moldes. Então, quem gosta aí de comprar na Simone sabe que já tem de tudo um pouco, né? Ó, aí eu vou colocar como base aqui atrás, tá? Cabeça seca, tá, gente? Pra vocês poderem apertar sem perigo de estragar. E aqui eu já vou virando, ó, minha massa tá firminha. Então, eu já vou virando os cachinhos aqui pra dar aquele formato. Se for liso, não precisa, né? O máximo que você faz é a pontinha levantada. Mas eu gosto de fazer esse modelinho, que a maioria delas fazem esses cachinhos assim, onduladinhos, né? No dia mesmo da formatura. Ó, esse aqui eu viro pra cá, tá? Pra ficar bonito. Então, um você vira pra cá e o outro você vira pra lá. Então, daí vocês veem que o molde, ele é uma base, mas todos os detalhes sempre vão ser manuais. O que vai caracterizar a sua boneca, né, realmente é
Deixa eu prender ela aqui, que ela ainda tá meio molinha por dentro. O que vai caracterizar a sua boneca, a sua peça, né, no caso, é realmente os detalhes. Então, eu vou abrir mais alguns cachinhos aqui. Alguns mais finos, outros mais grossinhos, e vou fazendo todo esse detalhe, tá? Aqui cortei com a carretilha mesmo. Vou rasgar na ponta, que é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Rasga a ponta do cabelo, que é pra onde vai fazer o alisadinho aqui, a emenda, fica perfeito, né? Fica fininho. E aqui embaixo um pouquinho mais grossinho. Ó, de novo, né? Bem padrão, gente, bem padrão. Só que esse aqui eu não vou colocar ela com ele no meio, eu vou fazer uma franjinha. E aqui, ó, já vou virando também. Tiro o excesso. Fiz um mais fininho, tá vendo, ó? Ó, ele tá ficando bem linda. Mais uns aqui, ó. Ó, sempre afina na ponta, tanto pra baixo quanto pra cima, que já vai dar um movimento, né? Ó, eu corto pra ponta não ficar aquela coisa muito, né? Muito tesa, assim. E agora eu vou fazer a franja por cima, um pouquinho mais de massa. Minha massa já tá bem sequinha, ó. Já tá bem... Porque aqui tá quente hoje, gente, muito quente. Então, eu vou passando um pouquinho de água pra ela amolecer, aliso de novo. E aí, eu venho, ó, com um pouquinho de volume aqui, que é onde vai ser a franja. E aí, eu venho também com a carretilha. E eu vou colocar aqui por cima. Deixa eu colocar um pouco mais. Eu achei que ficou muito grosso. Vou afinar um pouquinho mais aqui. Ó, tá? E aí sim, ó, eu venho bem aqui, ó, tá vendo? Onde eu deixei o encaixe. E vou fazer essa franja virando pra cá, ó. Pessoal, aqui no canal, eu já ensinei vocês a fazerem uma boneca mais ou menos nesse estilo, totalmente manual, que foi a boneca Gabi, tá? Que é a boneca da minha filha. Totalmente manual, aula bem passadinha, né? Nível bem avançado, porque tem enxerto, tem tudo. Então, quem não viu essa aula, depois procura aí no canal, pra você aprender a fazer uma boneca personalizada por completo, tá? Mesmo quem não tem um molde. Olha, gente, que bonitinha que ela ficou, né? Uma gracinha. Ó, e aqui eu venho alisando também. Passa água se for necessário. E vou colocar a cartolinha aqui, ó, vou chamar de cartola. Ó, que bonitinha que fica. Eu vou já mostrar pra vocês o tamanho de altura que ela fica, tá? Essa aqui fica menor do que um topo de bolo. Então, depende muito aí do propósito, né? Tem gente que compra esses personalizados pra dar de lembrança, né? Pros familiares. E aí, você vai cobrar como um valor de mini topo, né? Mais ou menos assim, não lembrancinha mesmo. Porque, gente, não é uma lembrancinha. É uma lembrança mesmo, tá? É um personalizado da pessoa. Então, tem que cobrar direito. Façam os cálculos aí. Cobrem valor de topo de bolo menor, né? Tem uma diferença desse aqui para um topo de bolo, por exemplo, de 15 centímetros que eu faço maior. Então, para finalizar, eu vou pegar um molde de base da minha coleção, tá? Vou colocar aí na tela o código 190 para vocês. Esse aqui, ele é bem grandinho. Então, eu gosto de usar quando a gente vai fazer essa peça, assim, individual, né? Então, por exemplo, ela tem mais ou menos 6 centímetros, 6,5. Eu faço de branco para contrastar com o preto, né?
e deixo secar bem essas bases. Depois que elas secaram, pronto, é só ir colando a peça em cima que vai ficar lindo, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho de massa pra poder colocar, pegar o formato. Se você não tiver esse molde também, não tem problema. Vocês podem cortar com o cortador ou usar qualquer outro molde de base. Tem molde de base da minha coleção redondo, pra toy, tem da Selminha também. Tem esses daqui. Ó. Perto. Ele tem uma texturinha de leve, tá vendo, ó? Ele já sai assim. E aí, a gente coloca coladinho, ela vai dar bem certinho aqui, ó. Nesse tamanho de base. Eu gosto muito, acho que fica bem lindinho, tá bom? Ó. E ficou assim. Essa peça, ela tem mais ou menos, ó, uns 14 centímetros. É quase um tamanho de topo de bolo, na verdade, é um tamanho de topo de bolo, porém, na proporção, ela é pequena, tá, gente? Ela é um modelinho de personalizado de pessoa que é um pouco mais delicado, no sentido, assim, personalizado, né? Então, ela é proporcional, a cabeça com esse corpinho, não é aquela cabeça fofinha, porque a cabeça do estilo fofinho é bem redondinha, né? Então, naquele vídeo que eu ensinei o cabelo da Formanda, aquele lá, ele era no estilo fofinho, cabeça bem redonda. Essa daqui, ela fica no estilozinho mais delicado, tá? Mas é gosto, então vai do gosto de vocês fazerem como vocês quiserem. Aqui com o molde agiliza muito a produção. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Daí, vocês vão escrever o que vocês quiserem aqui com a caneta em gel ou imprimir um adesivinho e colar. Quando eu imprimo, gente, eu imprimo com papel adesivo, papel adesivo transparente vinil, tá? E aí, eu imprimo na minha impressora jato de tinta e vou colocar aqui no tamanho que eu quero. Pra colocar o espaço, né, certinho lá no Word, eu dimensiono lá, coloco o tamanho, eu meço aqui, né? Eu dou uma olhadinha qual o espaço que eu tenho aqui pra imprimir, e imprimo e depois colo aqui. Tanto é que na capa aí já tá com o nomezinho, né, aqui da formatura, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixa de curtir e não deixa de ver os outros vídeos que já tem aqui no canal também, que são passo a passo manuais, caso você não tenha molde. Um beijo, fiquem com Deus, e se quiser adquirir os moldes, você pode encontrar lá no site da Simone, junto com todos os outros produtos que eu mostrei aqui. Beijo, tchau, tchau!